noite. Ministros do Supremo voltam a se desentender na reta final do julgamento do Mensalão. Entre as últimas sentenças está a do ex-deputado Roberto Jefferson. O delator do esquema de corrupção pegou mais de 7 anos de prisão em regime semiaberto. A partir da conclusão da dosimetria, fica a expectativa de quando os condenados começarão a cumprir as penas. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos mostrar mais um dia no STF e os detalhes que ainda restam para a conclusão deste julgamento histórico. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Aterro clandestino contamina solo às margens de rio na Grande São Paulo. Na terceira reportagem da série, Os Impactos do Pré-sal, Ricardo Ferraz mostra os problemas de moradia e a especulação imobiliária no litoral paulista. Filipão está de volta. O técnico vitorioso foi escalado para tentar a conquista do Hexa no comando da seleção brasileira. Pesquisa do IBGE mostra que mais da metade dos jovens de 18 a 24 anos chegam ao ensino superior. Presidente Dilma faz visita relâmpago à colega argentina Cristina Kirchner, que enfrenta greves e denúncias de corrupção. Pelo 6º dia seguido, manifestantes protestam nas ruas contra os superpoderes do presidente do Egito. Na bancada temos hoje Ricardo Senes, coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, e o advogado e ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Eduardo Mui-Laerte. Aterro clandestino contamina solo em área de preservação ambiental na região metropolitana de São Paulo. Este terreno de 100 mil metros quadrados, localizado no município de Cajamar, a 36 quilômetros da capital paulista, fica em uma área de proteção ambiental permanente. Nesse local, começou a funcionar há 6 meses um aterro apoiado em uma resolução estadual de São Paulo, que permite apenas o descarte de materiais de escavação do solo, ou seja, terra pura. Por dia, dezenas de caminhões chegam ao local. Os veículos atravessam tranquilamente todo o terreno e se escondem atrás da montanha de terra. A surpresa vem na hora de descarregar. Esse motorista retira a lona e despeja uma montanha de entulhos. O descarte irregular segue em ritmo acelerado. Este homem, que tem medo de se identificar, trabalhou durante 5 meses no local. O que a gente vê chegar lá é caminhão com entulho, com turfa, com lixo. Eles vão jogando na área e depois vão cobrindo com terra. Então lá entra qualquer material. Lá não tem problema de negócio de entrar material contaminar. No local também há madeira, plástico e outros materiais, o que caracteriza crime ambiental. Um afluente do rio Juqueri, que banha o bairro de Polvilho, passa bem ao lado do aterro. Qualquer tipo de disposição inadequada, seja ele de resíduos ou uma matéria-prima ou um subproduto, o que a gente tem que tomar cuidado é que, com a ação da chuva, ele pode contaminar o solo e a água subterrânea. Em parte do terreno, a Prefeitura de Cajamar pretende construir uma avenida ligando a localidade até a Via Anguera. A base dessa rodovia ou dessa avenida, ela precisa ser muito bem compactada. E quando você faz isso, você encarece a obra. Se você não fizer essa compactação adequada, você vai ter um problema sério na manutenção dessa avenida. Escondida na mata e próximo ao rio, estão trilhos da desativada estrada de ferro Perus-Pirapora, construída em 1908 e tombada pelo patrimônio histórico há 30 anos. Os trilhos foram invadidos pelo aterro e soterrados. Mais um crime, desta vez contra o patrimônio histórico. O esquema parece seguro. Vigilantes particulares cuidam do local. A gente vê carro da CETESB entrando lá, vê o pessoal da prefeitura, da polícia florestal, vai todo mundo lá e ninguém faz nada. A equipe do Jornal da Cultura não conseguiu localizar os donos da Andreossi Construções, a suposta empresa responsável pelo aterro. Em nota, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de São Paulo oficiou à Prefeitura Municipal de Cajamar
que não se manifestou. O Jornal da Cultura também tentou contato com a prefeitura da cidade, mas não obteve resposta. A Polícia Militar e Ambiental não comentou sobre o caso. Em nota, a Promotoria de Justiça de Cajamar informou que instaurou o procedimento para coletar informações antes da tomada de providências. E a CETESB, responsável pela fiscalização ambiental em São Paulo, informou que o aterro não tem autorização para o funcionamento e fere decretos federais e estaduais. O órgão embargou o aterro no dia 3 de outubro. As imagens da reportagem que vocês viram agora foram gravadas nesta semana. Quer dizer, olha que fila de gente dando justificativa, não é? Quer dizer, é impossível não ver aquela movimentação de caminhões naquele lugar. A questão tanto do aterro sanitário como de lixo, destinação desses resíduos sólidos em geral, ele está chegando num limite na região metropolitana, um limite grave, né? Esse tipo de ações, que são dos aterros irregulares, ou aterros que são regulares para alguns dejetos, mas que são usados para vários outros, isso está tendo uma sequência de denúncias, porque o problema chegou num tal limite, tem um custo tão elevado, dado a ausência de uma política que gere alternativas interessantes, que esse tipo de problema deve se repetir cada vez mais daqui para frente, caso a gente não melhore um pouco a nossa política de destinação de resíduos sólidos. Agora, Eduardo, do ponto de vista da população que se sente ameaçada e prejudicada com um aterro desse, ela pode fazer uma ação coletiva e cobrar de quem isso? Quer dizer, processar quem? Pedindo, sei lá, do ponto de vista ambiental e de ameaça à sua saúde? Porque isso é muito grave. Quem? A CETESB, a prefeitura, quer dizer, um monte de gente ali que não... todos os órgãos, em geral, o que é muito importante é o Ministério Público, porque esses fatos, aparentemente, caracterizam um crime ambiental, quer dizer, está havendo ali poluição e destruição. E, então, isso caracteriza crime. Em tese, a polícia pode instaurar um inquérito, a promotoria pode denunciar. Agora, é importante também que os órgãos que fazem a prevenção, quer dizer, os órgãos como, por exemplo, CETESB, etc., tomem providência para impedir que chegue nesse panorama. Porque a gente não pode dizer aqui, seria aliviano dizer que há uma conivência, mas que existe está faltando trabalho, simples assim, trabalho. Quer dizer, quem tem que fiscalizar, quem tem que ir lá fazer o que tem que fazer, não está fazendo. É isso, não é? Uma dificuldade razoável de fiscalização, sem dúvida nenhuma, que se não também tem essa questão de se fiscalizar todas as áreas da região metropolitana no método tradicional, ou seja, um fiscalzinho pegando o carro. Acho que já passou um pouco. Você tem formas, por exemplo, de fazer um monitoramento remoto disso. Essas imagens de satélite, que você pode fazer isso a cada semanalmente, para não ter custo, mas é muito factível esse tipo de... Quer dizer, não adianta o caminhão se esconder atrás da montanha de terra lá. Pois é. Em 2012, né, com toda essa tecnologia disponível que tem hoje, existem métodos de você fazer isso. Inclusive, você prova que o crime, quando ele começou, você consegue esse tipo de monitoramento. Agora, isso exige um certo investimento em modernização. Como existe também, exige um certo movimento de modernização na forma de destinação desses resíduos, né? O próprio resíduo de construção civil, ele tem uma parte disso que, dependendo da forma que você recolhe, pode ser reutilizado. Existem usinas que produzem energia que pode ser derivada de parte de... Se a gente continuar fazendo todo o lixo caminhar para aterro dessa natureza tradicional, a gente vai chegar... E o Mauro Vila pergunta aqui, não seria melhor, então, privatizar os aterros, as coletas, deixar o mercado se autorregular? Quer dizer, fazer disso um negócio? É isso que ele pergunta. Mas aí que está, não basta privatizar, porque uma parte desses aterros já são privados, não são mais públicos. A grande questão é que você tem que gerar um modelo de negócio onde o sujeito que se responsabiliza por esse serviço de coleta e destinação desses resíduos tenha um incentivo para fazer disso de maneira eficiente, moderna, ambientalmente sustentável, e que aí você tem que dar incentivo para o sujeito pegar parte disso e transformar em energia, parte disso e transformar em material reciclável. Agora, isso depende de um modelo de concessão um pouco mais moderno, um pouco mais ousado do que esse tradicional. Agora, as duas ferramentas importantes são essa, a mobilização da população vizinha interessada e a imprensa, o Jornal da Cultura, contando a história. É isso mesmo.
Como parte da política municipal de combate à poluição, a Prefeitura de São Paulo realizou o inventário de emissões de gases de efeito estufa. O estudo foi realizado em parceria com o Instituto Ecos, que mostrou que no ano passado foram lançadas mais de 14 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera paulistana. Isso se deveu, em grande parte, ao aumento da frota de veículos. Todos os dias, 1.200 carros novos entram em circulação nas ruas de São Paulo. Nos últimos 10 anos, a população da cidade cresceu 8%, enquanto a frota aumentou 68%. Resultado, mais queima de combustível que vai direto para a atmosfera. A cidade de São Paulo, o município, continua contribuindo de maneira significativa para as mudanças climáticas, o aquecimento global. Em 2003, a Prefeitura de São Paulo estabeleceu uma meta para a cidade reduzir em 30% as emissões de gás de efeito estufa até 2012. De lá para cá, aconteceu o contrário. A quantidade de emissões aumentou em 8%. Os dados fazem parte do inventário de emissões do município de São Paulo. O estudo mostra que só no ano passado, o setor de transporte foi o responsável pela emissão de 60% dos gases de efeito estufa na atmosfera. Para os especialistas responsáveis pelo estudo, o inventário traz boas notícias. Para este engenheiro químico, a quantidade de emissões em São Paulo é baixa comparada ao crescimento da economia no mesmo período. Se a gente fizer uma comparação grosseira com o município de Nova York, que tem uma matriz energética diferenciada, que tem uma emissão maior, eles usam mais combustíveis, usam mais energia, enquanto que aqui a gente usa menos energia e a gente tem uma matriz mais limpa, que tem um menor impacto em gás de efeito estufa. Para o presidente do Instituto Ecos, responsável pela elaboração do relatório, algumas mudanças nas políticas públicas podem zerar as emissões de gases de efeito estufa em São Paulo e tornar a cidade um exemplo para o mundo. Isso é uma medida puramente econômica. Se o etanol é economicamente atraente para o motorista, ele usa etanol. Quem usa carro flex só usasse etanol, a redução de 20% e 30% será possível. É uma medida que precisa, a essa altura do campeonato, ter coragem, porque quantas pessoas não foram lá e compraram carro a gasolina, até essa semana a gente mostrou aqui, porque a gasolina era mais barata, etc. e tal. Agora é uma questão de saúde mesmo. Eu acho que acho que a matéria mostrou bem, se você tem uma política de incentivo ao uso do carro individual, né, isenções de IPI e financiamentos de 60 meses, se você coloca esse volume de automóvel que você coloca diariamente nas ruas, esperar que esse modelo de transporte seja compatível com uma meta de redução de emissão de carbono é absolutamente contraditório, não é possível. Na verdade, eu acho que a medida de aumentar a proporção de etanol é uma parte, a segunda é uma medida que já se discutiu no Brasil desde a época do Covas, em São Paulo, que é nos corredores principais, que não tem grandes subidas, ônibus basicamente é elétrico, né, articulados e elétricos. No fundo, você está dizendo o seguinte, enquanto a gente não continuar se curvando ao automóvel, né? Porque a gente não faz também isso porque todo mundo é ruim, é porque não tem muito como se locomover para muita gente. Claro. Né? E também a área de transporte coletivo precisaria uma revolução em São Paulo. Na verdade, os ônibus são velhos, um sistema antiquado de queima de diesel com altíssimo nível de poluição e um mínimo nível de conforto para os passageiros. Não, e para o motorista. O motorista que trabalha nesses ônibus, coitados. É insano. É insano, é um trabalho horroroso, é um barulho, é tudo de ruim. Eu lembrei da minha filha, hoje ela falou assim, mãe, se eu pudesse fazer um pedido, eu faria acabar a poluição e acabar os homens malvados. E é verdade. Fala para ela que está fácil. Estudo do IBGE mostra que brasileiros com mais de 60 anos somam mais de 23 milhões de pessoas. Veja outros dados da pesquisa. A pesquisa do IBGE revelou informações atualizadas sobre o panorama da educação no Brasil. A proporção de jovens entre 18 e 24 anos que cursava o ensino superior era de 27% em 2001. 10 anos depois, mais da metade passou a frequentar a faculdade. Entre eles, 35% se declararam pretos ou pardos. O levantamento relaciona o estudo com a fecundidade. Mulheres com até 7 anos de estudo têm cerca de 3 filhos.
Para aquelas que estudaram por mais de 8 anos, a taxa de fecundidade é de quase 1,7 filhos por mulher. Outro dado revela que, em 2001, 54% das mulheres de até 24 anos não tiveram filhos. Em 2011, a taxa subiu para 62%. O estudo indica que a diferença entre os salários das mulheres e dos homens continua grande. Elas recebem uma média de 73% menos que os homens. As mulheres gastam ainda 27 horas semanais com os serviços domésticos. Já os homens se dedicam cerca de 11 horas nas atividades do lar. Para homens e mulheres que trabalham fora, a taxa de formalidade aumentou. Em 10 anos, os postos de trabalho com carteira assinada cresceram mais de 10% entre os brasileiros com mais de 16 anos. Bom, começando pela questão do envelhecimento da população, a gente sabe que para resolver essa questão, como a gente dizia aqui, já que com a população mais velha a gente vai gastar mais em previdência, aumentar a massa de trabalhadores. Quando a gente olha para a Europa e vê tudo o que está acontecendo lá, que lição a gente poderia pular, já que a gente está assistindo ali de camarote o que está acontecendo no velho mundo? Bom, acho que é uma combinação de coisas. Aí tem um ponto que eu acho que é importante, que é avaliar corretamente qual é a idade produtiva viável para as pessoas nesse novo mundo, nesse mundo moderno. Né? Então, uma parte que alguns países europeus fizeram, outros demoraram para fazer, é identificar que a idade de aposentadoria ela tem que ser alterada, compatível com esses números que a gente está vendo. A longevidade, a qualidade de vida e etc. Além mais do problema econômico propriamente dito. Então, esse é um primeiro ponto. Aquele modelo que a gente tinha até pouco tempo atrás, que tinha algumas profissões que o sujeito conseguia se aposentar com 50 e poucos anos, isso tem que realmente ser retirado. Agora, tem outras questões relevantes, que é também olhar esse envelhecimento da população como uma parte econômica, vamos dizer, uma possível resposta econômica positiva a isso. Isso pode gerar uma série de atividades para a economia, na área de turismo, conhecimento e etc., na saúde, que não é necessariamente um impacto negativo, ele pode ser vamos dizer, um gerador de vetores positivos para o desenvolvimento. Então, acho que essa modernização que a gente está vendo do quadro geral aí, ele tem que ser encarado não como um problema, não estamos chegando para ele é simplesmente uma mudança qualitativa do qual a sociedade é muito capaz de responder de maneira positiva. E, por outro lado, o que nós estamos vendo é um fenômeno de uma paternidade e maternidade mais responsáveis. Porque os grandes problemas brasileiros, até de miséria, eram as famílias que, sem ter condição econômica, tinham 7, 8, 9 filhos. Então, se você passa a ter os filhos que você pode alimentar e que você pode educar, com certeza o país melhora. E a Argentina recebeu hoje uma visita rápida da presidente Dilma Rousseff. A viagem acontece no momento em que o país vizinho enfrenta escândalos de corrupção, greve geral, inflação e pressão externa de credores. Foi uma viagem relâmpago. Dilma Rousseff participou do final da Conferência da União Industrial Argentina, almoçou com a presidente Cristina Kirchner e voltou para o Brasil. A visita brasileira teve 2 focos: apoio ao governo vizinho em crise e comércio bilateral. O Brasil é o maior parceiro da Argentina, mas nos últimos meses registra queda nos investimentos e redução no comércio bilateral. As exportações brasileiras despencaram 20%. A Argentina está em crise, a 7ª desde 1975. Dessa vez, o cenário econômico incerto ainda inclui um impopular controle do dólar e temores de desvalorização da moeda. Panelaços voltaram a tomar as ruas de Buenos Aires contra o governo, inflação, desemprego, corrupção e desaceleração econômica. Para piorar a situação, o país ainda está sob ameaça de uma possível moratória. A Justiça Federal dos Estados Unidos ordenou que a Argentina pague, até 15 de dezembro, 1 bilhão e 300 milhões de dólares em dívida. Esse valor pertence a um grupo de credores que rejeitou os acordos de reestruturação da dívida argentina quando o país deu o calote em 2001. Em virtude desse cenário, a agência de classificação Fitch rebaixou hoje a nota da dívida argentina em 5 graus, perto do nível de calote. Senis, por que é importante para a nossa presidente Dilma Rousseff mostrar esse apoio explícito, assim, ir lá, né,
se reunir, ser filmada e tudo mais. Eu acho que é importante nessa sua pergunta separar duas questões. Uma é a nossa avaliação sobre o que está ocorrendo, sobre a forma de gestão da Cristina na questão econômica, ou mesmo do ponto de vista das suas alianças políticas. Você pode ter um juízo, etc., positivo ou negativo. A outra é a posição de uma chefe de Estado em relação a um país que é estratégico para o Brasil. Ele é estratégico em vários sentidos. Ele é estratégico por ponto de vista da nossa estabilidade geopolítica, tá certo? É um ganho histórico que tem que manter. Ele é estratégico porque ele responde uma boa parte das nossas exportações industriais, no momento que o Brasil está perdendo competitividade com terceiros mercados. Ele é estratégico porque ele tem uma parte de investimentos importante, é o país que mais concentra investimento externo brasileiro. O que eles consomem do Brasil, assim? É um leque enorme, vai desde automóvel, acho que é o primeiro item, né? Automóvel, têxteis, máquinas, linha branca, química, tem um mar de... Mesmo um país em crise como está a Argentina, continua um nível de consumo interessante para o Brasil? Continua, porque mesmo nessa crise, a Argentina tem mantido um nível de crescimento bastante importante até agora. Ele está começando, esse ano ele deve começar a chegar a níveis de 2%, mas até então, mesmo com essa situação macroeconômica degringolando, o nível de crescimento deles era muito superior ao brasileiro. Agora, mas todo mundo observando que esse modelo estava já fazendo água. Uhum. Agora, essa posição da presidente é o seguinte, não tem que ser lido, como nós estamos falando de chefes de Estado, não tem que ser lido como um apoio ao modelo que a Cristina está adotando. Ele é simplesmente uma ação estratégica, tá certo? Que me parece muito acertada. Eu não sei se talvez com essa contundência que foi feita, mas não cabe ao Brasil outro papel que não um apoio à Argentina, tá certo? Eu não vejo muito alternativa. Então, tem uma pergunta aqui. Espero que a Dilma não queira ajudar a Cristina Kirchner pagando a conta dela. Pois é, mas não é verdade que o Brasil paga a conta. Se você fizer um cálculo histórico sobre a relação bilateral, é o contrário. O Brasil sempre se beneficiou da relação bilateral. Uhum. A gente, na maior parte das vezes, teve superávit. A nossa projeção da economia brasileira sobre a Argentina é indiscutível. O Brasil está comprando os principais ativos estratégicos na Argentina, desde a parte de energia, a cimenteira, na parte de infraestrutura, na parte de carnes. Ou seja, não é um jogo que o Brasil está perdendo, essa é uma leitura equivocada. O Brasil tem uma relação positiva com todos os vizinhos. Sim. Agora, ao lado da relação econômica, a gente tem que ver que a presidente da Argentina está adotando uma linha bastante autoritária, especialmente em relação à tentativa do chamado controle social de imprensa, que era um dos sonhos aqui do nosso Partido dos Trabalhadores. Uhum. E, inclusive, essa guerra, a verdadeira guerra, eles estão tentando sufocar o Clarín, que é uma imprensa, digamos, de uma linha bastante à direita, mas que é uma linha de manifestação de pensamento, tentando o monopólio do papel de imprensa e tudo isso. Eu diria que isso seria um péssimo exemplo para o Brasil. Quer dizer, agora, é difícil essa equação da presidente Dilma também, salvar, digamos, a boa relação econômica sem endossar essa postura autoritária. Agora, para encerrar esse assunto da Argentina, quanto que os sindicatos estão por trás desse panelaço, qual a parte da classe média, enfim, só para organizar o pensamento. Esse é outro ponto importante. A Cristina teve, além de uma série de problemas que ela tem acumulando, ela teve um crítico que foi alguns meses atrás, que foi a ruptura com uma relação histórica dos peronistas com a CGT, com a grande central sindical peronista e muito importante, chefiado pelo Moyano, que é uma figura, um dos sujeitos mais poderosos na Argentina, porque ele é um sujeito que, além de controlar o sindicato de transporte, ele também controla toda essa... e ela rompeu, eles romperam recentemente e o Moyano foi para a oposição. E uma das primeiras reações do Moyano foi organizar essas greves. E a efetividade, quando você envolve na greve a CGT, em particular o setor de transporte, é enorme, tá certo? Porque eles conseguem realmente parar o país. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, e na Argentina, que depende também muito desse tipo de transporte, de terrestre, etc., isso é fatal. E esse é mais um fator de instabilidade naquele país. Veja a seguir, Supremo conclui penas dos réus do mensalão. O delator Roberto Jefferson vai para regime semiaberto. E ainda, falta de moradias e de infraestrutura se agravam com a exploração do pré-sal no litoral paulista.